Oi galera, sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual é o Próximo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre recursão. Então, eu li esse livro na versão do Intrínsecos e essa daqui é a foto da capa na qual ela é comercializada aí. E gente, esse livro bugou a minha mente. E tipo assim, eu já esperava que fosse ser um negócio assim, mas não esperava tanto, porque eu tava com medo de criar expectativas, né? E eu já tinha visto algumas outras resenhas, mas como a minha memória já não é lá aquelas coisas, eu podia ver com spoilers assim que eu não ia lembrar. E mais uma coisa, a resenha desse vídeo era pra sair depois que eu, a Lara e o Lucas fizéssemos a nossa reunião de discussão sobre recursão. Mas essa reunião, todo fim de semana, toda vez, tem uma desculpa e não acontece. Então, tô fazendo aqui antes que eu esqueça, né? Essa memória lá. Então, né? Eu vou tentar falar aqui sem dar spoilers, porque eu também não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, porque esse livro é muito bom. E tipo assim, gente, você ficava preso na história querendo saber o que ia acontecer. Teve até um momento ali que ficou meio enrolado, repetitivo, que eu estava esperando isso acontecer, né? Porque recursão? Recursão por quê? Cadê a repetição? Cadê? Aí chegou! Aí sim, hein? Mas beleza. Aqui a gente vai ter duas linhas temporais diferentes. Aqui, tipo assim, a gente tem linhas temporais diferentes. Não são mundos, mas eu fazia muito paralelo com o multiverso. Apesar de não ser exatamente alguma coisa assim. Inicialmente, cada uma dessas linhas temporais é narrada por um dos nossos protagonistas. Que são o Barry. E, gente, eu não consigo não pensar no Flash quando eu leio esse nome, mas tudo bem. Mas a gente tem a linha temporal do Barry, que é um policial, um investigador e tal. E a outra, a gente tem uma cientista, a Helena. Aqui, na história narrada pelo Barry, ela vai acontecer ali mais ou menos no finalzinho de 2018. Gente, meus vizinhos estão de boa hoje, mas tá. Ela vai acontecer ali mais ou menos no final de 2018, em que o Barry tá numa investigação de uma doença relacionada a falsas memórias. E essa doença é conhecida como a síndrome da falsa memória. Para explicar mais ou menos o que é essa síndrome da falsa memória, a gente pode dizer que, tipo assim, as pessoas acordam num belo dia com memórias vívidas de uma vida na qual elas não viveram. Essas memórias, às vezes, têm entes queridos, relacionamentos, etc., que as pessoas eram muito ligadas, e aí, de repente, elas acordam e aquilo não tá na realidade delas, então algumas até surtam, algumas cometem algumas atrocidades, algumas chegam a tirar a própria vida. Então, ele está, nesse momento, indo investigar um caso em que uma mulher tá querendo pular de um prédio por conta dessa doença. E aí, quando ele chega lá e conversa com essa mulher, ele percebe que ela tem esse problema. E aí ele fica com medo, né? Nossa, será que isso é contagioso? Será que eu vou pegar? Ai meu Deus, isso aqui tá acontecendo mesmo ou é só uma lembrança? Fica com aquela coisa, né? Paranoia e tal. E ele tenta, né? Ele tenta tirar aquela ideia da cabeça daquela mulher e ela explica pra ele que ela tava com memórias de um filho, de um relacionamento que era muito bom, esse filho era muito amado e de repente ela acordou e nada existia, esse filho não existia. Então, ela não tinha mais motivos pra viver ali. E, acontece lá as coisas e tal. E o Barry fica meio impressionado com isso e vai reunir com sua ex-esposa porque era aniversário da filha falecida dele. Mesmo depois da menina ter morrido, ele e a ex-esposa sempre comemoravam esse dia. E a ex-esposa, né, depois do falecimento da menina, os dois tretaram lá. Não tretaram, os dois só separaram, mas beleza. Então aí fecha a primeira narrativa da primeira linha temporal.
com o Barry tendo o primeiro contato com essa doença. A segunda narrativa já é contada pela Helena. Ela acontece cerca de 10, 11 anos antes desse momento com o Barry ali. E aí, o que tá acontecendo? Helena, ela tá tentando encontrar algum estudo, fazendo estudos, né? Alguma cura ou pelo menos um tratamento para Alzheimer. Porque a mãe dela tá desenvolvendo a doença e ela quer, que a mãe dela não perca todas as memórias. Então quer desenvolver alguma coisa pra captar, guardar, um backup daquelas memórias, e quando as memórias forem sumindo, ela só ir lá e colocar de novo, alguma coisa assim. E aí, ela tá lutando nessa pesquisa, é uma pesquisa complicada, é uma pesquisa que precisa de muitos fundos para poder criar os equipamentos e desenvolver os próprios algoritmos e tal. E ela não tem muitos fundos, então ela tá indo no tempo dela, ali sozinha e tal, e na esperança de conseguir fazer isso, mas ela tem noção de que sozinha ela não vai conseguir. E aí, um belo dia, Helena, ela recebe a proposta de um milionário, sei lá, um cara que tem muito dinheiro, milionário, trilionário, sei lá, de financiar essa pesquisa dela, porque o cara meio que tava interessado na pesquisa, e aí ela fecha com ele, né? Então ela vai desenvolver esse negócio dela e tal. Só que aí a gente tem um gatilho aqui de que faz a gente relacionar esse equipamento da Helena com a síndrome da falsa memória. E aí começa toda uma história para você entender o porquê que esse equipamento da Helena tem relação com essa doença. E ali, voltando para 2018, depois desse paralelo entre a máquina da Helena e a síndrome da falsa memória, a gente vem para uma situação que, junto com a epidemia de síndrome da falsa memória, também está tendo epidemia de pessoas tirando a própria vida. Então, as pessoas não conseguem lidar com os sentimentos dela ou com as sensações dela depois que memórias de duas linhas temporais de uma mesma vida, daquele mesmo momento que você tá ali, chega ao mesmo tempo e você tá vivendo uma e a outra já era, e as coisas que você gostava de uma e na outra, você fica doido, né? Realmente bugado. E algumas não conseguem lidar com isso. Então, aqui essa história, ela tenta fazer um paradoxo com viagem no tempo. E aí, enquanto eu li isso aqui, eu fiz muitos paralelos com aquela série Dark, que, gente, eu amei aquela série, mas tudo bem. Voltando aqui pro livro, né? Então aqui, né, o livro começa a te dar alguns questionamentos que te levam a entender, como eu já tinha falado antes, que a máquina da Helena tem alguma coisa relacionada a isso. Mas e aí? Tem mesmo? Se tem, o que é? E como que ela age e faz gerar essa doença? Isso é uma doença mesmo? São vários questionamentos que o livro vai te colocando assim pra você ficar intrigado e tentando entender o que tá acontecendo. E aí, se essa máquina tem realmente esse poder, tá sendo usada da forma correta? Ou caiu na mão de gente mal intencionada? E aí, né, como a gente tem um pequeno ponto aqui de viagem no tempo, há um momento em que você entra em loop em alguns acontecimentos ali. A voz ainda tá ruim, gente. Releva. E aí, você vai revendo aqueles momentos ali várias vezes e várias vezes, até que realmente se torna um pouquinho cansativo na narrativa. E aí, se a gente alterar alguma coisa no passado, qual será a implicação disso no futuro? Tem todas essas coisas, né? E esse loop, você vê, nossa, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Aí eles tentam fazer uma coisa diferente, aí acontece um negócio catastrófico do mesmo jeito, só que diferente. E aí, gente, é muito legal, muito interessante essa loucura da viagem no tempo aqui. E no meio disso tudo, nessas viagens no tempo, acontece um romance que veio do nada, velho. Eu falei assim, uai, mas como assim? Tá, beleza. E então, assim, do enredo e tal, é basicamente isso. E
Eu achei na minha colinha aqui, gente, que esse livro foi da caixinha 13 da Intrínsecos. E, gente, a gente já tá na 49, 50, sei lá. Tem muitas caixinhas aí pela frente. E foi na revistinha da Intrínsecos que eu vi a inspiração do autor, né, pra fazer esse livro aqui. Que ele teve uma inspiração de alguns estudos que realmente aconteceram, no qual os cientistas estavam tentando implantar memórias em ratos. Aí eu falei assim, gente, a ciência é linda demais, né? Que massa. E aí, se você ficou interessado com essa premissa de viagem no tempo, doença relacionada a memórias falsas, etc e tal, eu vou deixar o link de compra desse livro na Amazon aí na descrição. E comprando com o link do canal, você não tem nenhum custo a mais e ajuda a gente um pouquinho, então já agradeço aí. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!